A busca por alimento é uma crescente no mundo cuja população só aumenta. No Brasil, o setor de panificação é dos que mais crescem por causa dessa demanda. No ano de 2011, o setor teve alta de 11%. Para iniciar uma pequena indústria de panificação, o empreendedor deve ter conhecimento das técnicas de produção e uma ideia clara do mercado onde vai atuar, pois já existem muitas empresas ocupando esse segmento. Esta teleaula do curso de formação para o trabalho vai trazer conhecimentos básicos para quem quer atuar no setor de panificação com um pequeno negócio. Para começar, vamos conhecer as matérias-primas e os métodos de produção de pães. Também vamos saber quais são os micro-organismos nocivos ao produto. A matéria-prima básica para a fabricação de pães, bolachas, bolos é o trigo. Ele é o mais importante e o mais completo dos cereais. Aliás, o trigo, ele cresce em quase todo tipo de solo, em clima moderadamente temperado. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trigo? O trigo é o melhor cereal para panificação, pois tem a propriedade de formar glúten. O glúten dá ao pão uma estrutura leve e uma liga estável. Dependendo da cor, o trigo tem características diferentes. O trigo branco tem bom rendimento e boa cor. O trigo roxo tem força e coloração. Já o trigo amarelo tem aspecto áspero. O grão de trigo é composto para as seguintes partes: pericarpo, camada proteica, feixe nutritivo, albume amiláceo, pelos ou escovas, gérmen, embrião. O gérmen é usado para a fabricação de farinha de gérmen ou alimentos especiais. As camadas externas são usadas para fazer farinhas integrais e alimentação animal. O endosperma é utilizado para a produção de farinha, semolina e macarrão. A composição química da farinha de trigo é a seguinte: amido, 69 a 72%. Proteína, 12 a 14%. Umidade, 12 a 15%. Açúcar, 2,5 a 2,6%. Gorduras, 1 a 1,2%. Cinzas, 0,5 a 0,6%. Na fabricação de pães, bolachas, bolos, a farinha de trigo se junta a outros ingredientes. Nós vamos aprender aqui com Paulo Arlen, que é instrutor educacional do Senai Sertrem, o uso desses ingredientes. Paulo, eu começaria perguntando sobre a água. Qual é a proporção de água que eu devo utilizar? E também uma outra curiosidade. A água tem alguma coisa a ver com o glúten? Tem alguma relação com o glúten? Com certeza. Falando de forma mais técnica, eu poderia dizer que a proporção de água para a farinha seria de 60%. Mas para a pessoa que vai fazer um pão em casa, seria para 1 kg de farinha, 600 gramas de água. Então, para 1 kg de farinha, 600 gramas de água. Muito bem, essa é a proporção. E qual a relação com o glúten? No caso, a água é muito importante para a produção de pães, que é ela que vai hidratar a farinha e através da hidratação da farinha que você pode extrair o glúten, que ele é uma combinação de duas proteínas que contém já na farinha, que são a gliadina e a glutenina. Já estão lá Já estão na farinha. Na farinha. Mas só que elas duas separadas não tem glúten na farinha. Elas se tornam glúten a partir do momento que elas são hidratadas e que há um trabalho mecânico sobre ela, ou o amassamento daquela massa. Ou seja, a água entra em ação e aí... Exatamente, aí surge o glúten. O glúten. E o leite? Quando é que eu devo utilizar? Nessa mistura de pães, bolachas, bolos, quando é que eu devo utilizar o leite? Qual é a quantidade? Como é? A água é o principal ingrediente depois da farinha. Com relação ao leite, você pode substituir parcialmente. Não aconselharia substituir o leite totalmente da água, porque ele vai dar uma resistência maior à massa e dificultar o processo de fermentação. Mas você pode substituir usando a água, 300 gramas de água e 300 gramas de leite. Assim, alguém pode fazer uma pergunta: mas por que você está falando em gramas e não em ml, já que é líquido? Isso é líquido, mililitros. É porque assim, quando nós vamos fazer uma massa, nós trabalhamos com uma única unidade, que é a grama.
Aí essa unidade ela vai ser toda variada em relação ao peso da farinha. Sim. Por isso que todos os ingredientes, mesmo sendo líquido ou não, ele vai entrar como grama porque é uma formulação. Assim, na panificação de forma industrial, nós trabalha com a medida como se faz em casa, com xícaras, colheres, são todos em peso. Então o peso é unificado. Ah, tá, perfeito. Levedura ou levedo, essa é outra questão. O que é essa levedura ou levedo, como se diz? Como é mais popularmente conhecido? A levedura que você deve estar falando no caso é a levedura natural, que é utilizada para fazer pães artesanais, ou como eram feitos pães na época dos nossos avós ou bisavós, por aí sendo. O fermento que nós utilizamos hoje é o fermento biológico instantâneo ou o fermento biológico fresco, que você compra nas barrazinhas de 500 gramas. No caso da levedura, como é que ela age Ela age pela ação do micro-organismo, a levedura que está presente ali dentro daquela massa, que no caso a levedura ela é só uma mistura de água e farinha. E dentro desse ambiente você cria um meio de cultura, como se diz na biologia, né? Você cria um ambiente adequado para que ela possa se multiplicar lá dentro. É isso então que eu falo, a massa cresceu. A massa cresceu porque micro-organismos cresceram dentro dela. Ah, tá bom. Agora... Eles se alimentam do açúcar natural que há na própria farinha e usam aquele ambiente como temperatura, a umidade e o alimento que tem ali naquele local para se multiplicarem. Você falou do fermento biológico. Ele é a mesma coisa que a levedura? Ele tem o mesmo efeito? Como é? Eles têm o mesmo efeito. A diferença do fermento biológico que se usa hoje em dia é a questão que ele é um único micro-organismo, é a Saccharomyces cerevisiae. Se os nossos antepassados utilizavam pura e simplesmente a levedura natural, como você falou, o próprio processo, o desenvolvimento nos conduziu aí ao fermento biológico de hoje em dia. Sua função. No caso, assim, a levedura natural ela não é composta única e exclusivamente desse micro-organismo. Ele tem vários micro-organismos porque ele vai pegar os micro-organismos do ambiente. E já o fermento biológico de forma industrial, ele só tem esse micro-organismo, só a Saccharomyces cerevisiae. E agora com relação ao açúcar? Qual é a razão, o propósito da utilização do açúcar? E também eu queria saber qual a relação dele com o fermento biológico. Certo. O açúcar, ele age na farinha para dar a doçura, além dele também agir com relação à cor do pão. Quanto mais açúcar, mais escuro é o pão. Quanto menos açúcar, mais claro o pão. Por exemplo, se você comprar um pão, se você come um pão hot dog, normalmente aquela casquinha de cima dele é dourada, né? Aquela cor que dá é o açúcar que tem na massa. Mas independentemente de você utilizar o chamado açúcar branco refinado ou açúcar mascavo, que é mais escuro. Não, no caso o açúcar mascavo ele vai dar uma cor toda ao pão mais escura. Mais escura, completamente. Pelo fato dele ser escuro. Tá. Mas o açúcar branco ele só vai dar essa cor, essa pigmentação na parte superior do pão, na casca do pão. Tá. Tanto que o pão francês, ele quando tem, ou é em pequena proporção ou não tem açúcar. Por isso que ele é aquele pão mais branquinho do que os outros pães. Novamente a questão da proporção da água na produção, na fabricação dos pães. É muito importante ter essa informação, né? Exatamente o que fazer. Exato. Com relação à proporção de água, a gente falou que ela é de 60% do peso da farinha. Foi, exato. Quando a gente interfere nessa absorção de água, você vai literalmente diminuir a quantidade de pão. Sim. Para quem trabalha e quer sobreviver da venda de pão, se você faz um pão com pouca água, você faz menos pão. Aquela farinha podia te dar um maior rendimento, uma maior lucratividade. Então, se você diminui a quantidade de água, seja lá por qual motivo for, você vai estar perdendo dinheiro. Mas também isso significa que eu vou fazer um pão mais pesado, mais duro? Vai interferir também um pouco na qualidade do pão. Se você fizer o pão nas quantidades exatas, então você vai ter um pão de melhor qualidade. E o fato de eu colocar um pouquinho mais de água para aumentar a quantidade, isso não está interferindo na qualidade do pão? Muito pelo contrário, vai até ajudar na qualidade do pão. Uma outra curiosidade que ficou também aqui formigando essa questão do glúten. Tá bom, então a pessoa procura lá no supermercado, na panificadora, o produto não contém glúten. Mas como é que eu faço o não contém? Você explicou como é que se produz o glúten. E agora, eu pego lá o pão, não contém glúten. Como é que ele foi feito? Certo. Primeiro a gente vai explicar a importância do glúten, né? Como a gente falou, o glúten ele cria uma rede que é o que vai reter o CO2 que o fermento vai liberar e que vai fazer com que o pão cresça. Então, como é que eu vou fazer pão sem glúten? Exatamente. Se o glúten ele está em maior proporção na farinha de trigo e em menores proporções em alguns outros cereais. Você vai utilizar farinhas alternativas que não contêm traços nenhum de glúten, ou no caso das proteínas que criam glúten, que é a gliadina e
glutenina. E com essas farinhas você vai fazer massas mais ricas, mais cheias de gordura, mais cheias de ovos, para poder esse pão ficar... Esse pão, no caso, vai ser nem um pão, vai ser quase um bolo mais. Vai ser mais para bolo do que para pão. Vai para dar aquela maciez, aquela tenacidade que o pão dá. Então quer dizer que existe um processo para extrair esses dois elementos aí que você citou, essas proteínas? No caso, até há um processo, mas ele normalmente não é muito utilizado. Utiliza-se mais farinhas alternativas, como farinha da fécula de mandioca. Não é exatamente a farinha de trigo. Não é exatamente a farinha de trigo. Outra coisa curiosa é a classificação dos pães. Você tem aí, por exemplo, o pão crocante, né, que é o chamado, são os pães de sal, o pão francês. Como é essa classificação? Certo. Nós classificamos os pães em 3 tipos de pães. O primeiro dele, que é o pão crocante, que é a receita mais básica, que só contém farinha, água, sal e fermento, né, a receita mais básica, que é onde você vai tirar o pão francês, o carioquinha, as baguetes, os pães rústicos de maneira em geral. A criatividade fica à solta. E depois nós temos os pães semidoces ou pães suaves, que é onde se classificam os pães de forno, o pão hambúrguer, o pão hot dog. São esses pães que você come mais casualmente, que são embalados, assim, que são utilizados para fazer sanduíche. E os pães que normalmente as pessoas chamam de massa rica, mas são classificados como os pães doces. Aquele pão que tem aquela geleia de brilho que nós chamamos, né? Que é aquela parte que dá aquele brilho ao pão e também dá aquele gosto mais açucarado ao pão. E aí posso classificar também o panetone como... O panetone também é um pão doce, os pães trançados com coberturas de chocolate ou aquele creme confeiteiro que normalmente a pessoa... aquele cremezinho gostosinho, amarelinho que fica sobre o pão, é tão gostoso. Pronto, são pães normalmente são feitos com massas doces. Bom, não terminou não, nós temos muito ainda que falar sobre os pães antes de partir para aquela coisa de... Mas escuta, vocês não vão explicar como é que faz, não? É o passo a passo, mas tem mais etapas ainda. Vamos lá, daqui a pouquinho. O cheirinho do pão é possível ser sentido mesmo de fora da padaria. Aquele aroma que imediatamente sugere um bom café. E por que não atender a esse pedido? A panificadora Costa Mendes é uma das mais renomadas da cidade no ramo de panificação. Aqui são fabricados cerca de 7.000 pães por dia. Eles correspondem a 30% do faturamento da empresa. Os outros 70% se dividem entre os mais de 2.000 itens que são comercializados na padaria. Por trás do sucesso da panificadora Costa Mendes está o empresário Irã Alves, que há 18 anos vem trabalhando nesta área. Uma ideia que eu tive, que eu fazia o curso de engenharia de alimentos, e eu vi que o bairro era um pouco carente no ramo de panificação. Nós começamos com 8 funcionários, ainda muito pequeno, uma área física de total de 150 metros quadrados, produção e loja. Depois de muitas dificuldades, é que eu comecei a ver pequenos lucros. Foi vendendo de porta em porta que o empresário conseguiu se fixar no mercado. Em uma determinada época, foi preciso exagerar na dedicação aos negócios para conseguir extrair algum lucro. Teve uma certa época que eu resolvi dormir dentro da padaria. Literalmente peguei minha rede, botei dentro da padaria, porque quando eu sentia dificuldade, eu disse, não, eu vou me dedicar aqui 100% a esta empresa. Toda empresa tem sim dificuldades para começar e com o Irã Alves não foi diferente. Foram mais de 3 anos de muito trabalho para conseguir ver o lucro de todo esse esforço. E foi graças ao pai que o empresário não desistiu. Resolveu se dedicar mais e fazer o negócio crescer. O que antes era apenas uma padaria, hoje se tornou uma das maiores panificadoras da cidade. São 3 lojas, quase 350 funcionários para dar conta de mais de 1.400 itens fabricados aqui. O pão francês já virou tradição na mesa dos brasileiros, mas aqui na panificadora eles ganham novos sabores, formatos e até cores. E como se não bastasse, nas prateleiras eles estão acompanhados de vários outros itens, tudo para agradar o paladar dos clientes. Eu fui inserindo outros produtos, né, para realmente eu vi a necessidade do mercado, do cliente, food service, né, a questão de sushi, massas, café da manhã. Aí sim, o cliente ele passou a ver a padaria quase como um shopping, bem diferente. Mas a diversidade não é o único atrativo da padaria. Por aqui, atender com um largo sorriso no rosto é o diferencial.
O que faz o grande diferencial da Costa Mendes é os profissionais, que na verdade eles hoje trabalham com amor, trabalham motivado, trabalham satisfeito. Se a gente deparar com qualquer profissional da Costa Mendes, ele vai com certeza confirmar o que eu estou dizendo. O pão é obtido pela cocção, em condições técnicas adequadas, na massa preparada com farinha de trigo, com o fermento biológico, água, sal, podendo conter outras substâncias alimentícias. Atualmente, existem 3 métodos muito utilizados na fabricação de pães: o método direto, o indireto e o método rápido. Nós vamos conhecer com o Paulo Warlen 2 desses métodos. Mas antes, Paulo, essa palavrinha cocção ficou meio aqui. Como é que eu posso traduzi-la para essa pessoa que está nos acompanhando, que está interessada na fabricação de pães? O que é exatamente a cocção? É o processo de assar o pão. Ah, tá. Não é uma coisa do cozimento para lembrar fogão, panela, Não. nada disso. Quando ele já modelado, prontinho, redondo, Fermentou adequadamente. Vou para o processo de assar, vou levar para o forno. Então é a cocção. Exatamente, é o cocção. Qual é o passo a passo do método de fabricação, método direto? O método direto ele consiste em você separar os ingredientes, misturar na máquina, no caso da maceira, e depois você dividir nos tamanhos que você deseja de fazer o pão, 500 gramas, 300 gramas, ou no caso do pão francês, de 65 gramas, modelar e fermentar. Aí, no caso, esse último processo, que é a fermentação, ele acontece somente no final. Não há algumas pausas, mas não são contadas como fermentação, só como descansos de massa. Sim. E no método indireto, há 2 períodos distintos de fermentação. Há um processo que começa a fermentação logo após que a massa está totalmente homogênea, né? No caso, se a gente for trabalhar um método artesanal, utilizando a técnica indireta, você vai misturar toda a massa na mão e depois que você termina, você vai dar um descanso naquela massa de 1 hora até 3 horas. De 1 a 3 horas. Isso, fazendo dobras na massa. Essas dobras que você vai dar na massa durante esse período é que vão reorganizar a cadeia do glúten, formando assim a rede de glúten que a gente precisa para poder reter o gás que o fermento vai liberar, que é o que faz com que o pão cresça. O fermento se alimenta do açúcar, libera CO2 e álcool. O álcool vai dar o sabor ao pão e o CO2 vai fazer com que o pão cresça. E esse é um método mais utilizado em para casa, pães artesanais, isso. Mais artesanal. E também foi um método que foi esquecido para se utilizar métodos mais rápidos, como o método direto e o método rápido, no caso para a indústria em larga escala. E desde que um dos professores que chegou até a vir a lecionar aqui também no Sertrem, que é Raymond Cavell, que é um professor de panificação da França, já falecido, que ele reavivou essas técnicas de pães artesanais, ou método indireto de fazer o pão. Que ele vai propiciar o pão com uma maior acidez, uma cor mais característica, casca um pouco mais grossa, e para eles é primordial no pão. Um pão com mais sabor, um pão com mais perfume, um pão com mais textura. Tanto que assim, a maioria dos profissionais que trabalham na área, às vezes não tem conhecimento disso, sabe que existe alguma coisa que acontece. Tem um processo ali ocorrendo. Ocorre alguma coisa, mas o que eu detalhar de que forma, no caso só o estudo, só a escola mesmo que vai lhe dar esse tipo de informação. Porque aqui se vai analisar biologicamente, quimicamente, vai ver processo por processo, etapa por etapa, para poder desmiuçar e dizer o que realmente acontece ali. Certo. E que aí vai depender também do interesse de cada um. Exatamente, do interesse de cada um. Tem quem está assistindo, que está interessado, não, quero logo aprender como só é que faz. Só a fazer pão. Então você, no processo indireto, ele pega e vai, não, tem que desdobrar isso, fazer aquilo e tal, e vai seguindo. Mas o importante é aprender a fazer. Então nós vamos seguindo aqui com o Paulo Warlen, mais etapas. Já, já. Algumas massas para pães e biscoitos passam por um processo de melhoramento. Isso acontece porque algumas farinhas são fracas. Também por causa do surgimento de misturadeiras de alta rotação, que dispensam a fermentação anterior das massas. Os melhoradores das massas podem ser divididos em 3 grupos. O melhorador reforçador serve para melhorar o glúten da farinha de trigo, para dar sustentação ao processo de fermentação. O melhorador enzimático promove a chamada atividade enzimática da diástase. Isso quer dizer que ele atua como alimento do fermento e auxilia como corante do pão.
O emulsificante é o terceiro tipo. Ele contribui para abrandar o amido contido na farinha. Assim, ele prolonga o tempo de conservação do produto. Olha, todo cuidado é pouco. Os pães, principalmente os enriquecidos, eles são atacados por micro-organismos que são nocivos ao produto, ou seja, eles podem provocar a deterioração do produto, a deterioração do pão. Por exemplo, o mofo, que é o caso mais conhecido, ele é provocado por fungos. Nós temos também o roupe, que é uma bactéria, que é uma infestação por uma bactéria que resiste às altas temperaturas dos fornos. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses micro-organismos e como combatê-los. Paulo, no caso eu queria saber exatamente o que é exatamente o mofo, mas antes, o que é esse pão enriquecido que eu acabei de citar aqui? Como é que eu posso traduzi-lo para essa pessoa que nos assiste? Normalmente os pães enriquecidos são aqueles que têm além dos ingredientes básicos, né? Quais são os ingredientes básicos? Farinha, água, sal e fermento. Então qualquer pão que tem além desses ingredientes a gente chama de pães enriquecidos. Então o pão hambúrguer, hot dog é um desses pães. Que também são muito atacados, os pães de forma, por esse tipo de infestação que é o mofo. Que no caso o ambiente onde eles ficam, se ele for embalado de forma inadequada ou o ambiente propiciar ao aparecimento desse mofo, então vai gerar um mofo naquele pão, mesmo que ele esteja dentro do prazo de validade. Então vamos entender. Então o que é o mofo e como é que ele pode aparecer? Né? Certo. O mofo, como você bem disse, ele é um micro-organismo. Ele vem da família dos fungos. Exato. Então, assim, ele se alimenta, ele precisa de algumas características que vão... de alguns pré-requisitos, né, de ambiente para que ele possa se manifestar. Então, quais são essas características? A temperatura, a umidade e alimento. Então, se você cria esse ambiente, então você vai ter mofo. No caso, é mais provável ocorrer no pão embalado. Exato, principalmente se ele for embalado ainda quente, porque aí vai criar uma umidade, porque o pão vai ficar quente dentro do pão, do saco, e vai criar aquele arzinho que fica ali por cima do pão. Sim. Então aquilo ali já começa a gerar um ambiente propício para o aparecimento do mofo. Preste atenção aí, você que está nos acompanhando, que já está pensando em fabricar pães em casa, organizar seu espaço. Higiene para tudo, os objetos, utensílios. O próprio manipulador, que é a sua manipulação, tudo, né? Toda a vestimenta, tudo Exato. tem que estar assim, de acordo. São coisas importantes no processo de produção do pão, no processo de se fazer o pão. O avental é importante, a touca é importante, a higienização correta das mãos, a barba, né, que tem que estar sempre bem feita, a roupa tem que estar limpa, né, o uniforme. Algumas pessoas pensam que o avental ele é somente para não sujar a roupa. Ele, além de também exercer essa função, a principal função dele é de evitar que você se queime. Porque, por exemplo, se você está utilizando um líquido quente e por um acaso ele respinga em você, em vez dele cair direto na roupa ou vai direto para a pele, ele vai cair primeiro no avental, o que vai dificultar. Você vai ter tempo de tirar o avental e se proteger de uma queimadura ou de algo mais grave. Enfim, todos os detalhes você deve ir anotando, prestando atenção, para que o produto final seja o melhor possível. De boa qualidade. Agora, um outro detalhe. Estamos falando aqui dos micro-organismos que são nocivos, mas como combatê-los? Tem produtos que eu posso utilizar? Como é? Normalmente na indústria se utiliza mais o propenato de cálcio e também se utiliza o vinagre, mas qual é a substância que tem no vinagre que vai agir para combater os micro-organismos? É o ácido acéptico. Ácido acéptico. Isso. Outra coisa, as pessoas perguntam, mas peraí, o mofo, enfim, esses micro-organismos, eles atacam só o miolo do pão? Ou a casca? Eles começam no miolo do pão. Assim, quando você vê o mofo já propriamente dito, que são caracterizados por aqueles pontos pretos e marrons no pão, na parte exterior do pão, é porque o miolo do pão já está todo infectado. Aí, adeus. Adeus. Eu vou tirar só essa partezinha que está suja do mofo. Não vamos perder esse pão, não. Nada disso. Ele já porque normalmente o que acontece? Ele é um filamentozinho e ele vai crescendo em cadeias. Então, assim, a parte central onde realmente o mofo está dentro do pão. E aquilo que você está vendo realmente é só a infestação. Então, assim, tem uma quantidade de mofo muito grande. Então, o risco de você comer aquele pão, mesmo que você tire a parte que você está vendo e ter alguma reação prejudicial à sua saúde, é muito maior. Tá, outra coisa, enfim, para evitar o mofo são essas duas possibilidades. Uma de embalar
toda a questão higiênica, embalar e também utilizar o vinagre ou o propenato de cálcio. O propenato de cálcio, tudo nas medidas adequadas. Absolutamente adequadas. A pessoa pode até estar perguntando, mas eu nunca vi um mofo no carioquinha ou no pão francês e tal. Quais são as razões? Porque assim, normalmente o pão que não é embalado, e principalmente o carioquinho, porque ele é consumido rapidamente. Então assim, não dá tempo de criar o mofo. Então, quando você embala o pão, você dá maior chance de que ele venha aparecer. Não é simplesmente porque a massa é enriquecida. Às vezes o que determina mais de aparecer ou não o mofo é o fato dele ser embalado. Nós estamos falando aqui de duas possibilidades. Uma é de você estar pensando em produzir, fabricar os pães aí no espaço que você vai determinar, na sua casa, de uma forma, iniciar uma produção. Isso é uma coisa. A outra é ficar atento, alerta, quando você vai adquirir o produto na padaria, no supermercado, aquele produto já embalado, como é principalmente o caso pão dos pães, hot dog, pão de forma. Pão de forma, que é inclusive o pão de forma integral. Então você observar, pega lá, olha, bom, tá no prazo de validade, mas deixa eu ver se tem alguma cor estranha aqui que pode estar informando que já existe uma infestação do mofo. Nesta teleaula do curso de formação para o trabalho, você aprendeu os fundamentos da panificação. Conheceu as matérias-primas de fabricação de pães, bolos, biscoitos. Também aprendeu sobre os métodos de fabricação de pães e conheceu os micro-organismos que são nocivos a esses produtos. No nosso próximo momento, vamos continuar falando de panificação, com receitas e outras informações. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha. Lá você também acompanha as teleaulas que são exibidas na TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê!